Esta história aconteceu comigo quando eu estava na universidade e precisava de emprego para ajudar minha mãe a pagar meus estudos. Um amigo da escola me disse que seus tios estavam procurando uma babá para sua filha de 6 anos, que precisava ficar com ela o fim de semana todo, pois eles tinham que sair da cidade a trabalho e não podiam levar a pequena. Ele mencionou que pagariam bem, sabendo que eu precisava do dinheiro. Então me avisou sobre essa oportunidade de trabalho. Após as aulas, fui até a casa dos tios dele, me apresentei e eles disseram que meu amigo já havia falado sobre mim. Imediatamente me deram o emprego. Em seguida fui apresentado à pequena, que na verdade não falava muito e apenas me olhava timidamente. Seu nome era Jasmine. No dia seguinte, uma sexta-feira, me apresentei novamente para cuidar da criança durante o fim de semana. Os pais partiram, e é aqui que a história começa. Inicialmente, a criança não queria falar comigo e agia de forma estranha para alguém de sua idade. Eu tentava conversar com ela, mas ela se mantinha distante. Coloquei desenhos animados para ela assistir e ela se sentou no chão da sala para vê-los. Enquanto eu preparava a comida, percebi que ela estava conversando sozinha, virando-se para olhar para o lado como se houvesse alguém ali e rindo. Eu observava da cozinha, me aproximei e perguntei com quem ela estava falando. No entanto, quando ela me ouviu, seu rosto mudou completamente de feliz para sério e antipático. Ela não respondeu. Então perguntei novamente com quem ela estava falando. A criança não disse uma palavra. Pegou seu livro de colorir e foi para o quarto. Eu estava confusa, mas não dei muita importância, afinal era apenas uma criança. Quando terminei de preparar a comida, chamei-a para comer, mas os minutos passaram e ela não saiu do quarto. Fui verificar o que estava acontecendo e percebi que a porta estava entreaberta. A criança estava novamente conversando sozinha. Me aproximei silenciosamente para ouvir o que ela estava dizendo, mas fiquei chocada com o que ouvi. Ela dizia coisas como: "Não lhe faça mal, meus pais vão me repreender novamente." Houve um momento de silêncio e a criança imediatamente se calou e olhou para a porta. Ela parecia ter percebido que eu estava lá, como se alguém a tivesse avisado. Abri a porta completamente e disse: "Vem, está na hora de comer, sua comida vai esfriar." A criança saiu do quarto e se sentou à mesa da cozinha sem dizer uma palavra. Tentei quebrar o gelo perguntando qual era seu filme favorito e ela respondeu: "Ele não quer que eu fale com você, diz que você é má." Perguntei quem não queria que ela falasse comigo e ela apontou para a cadeira ao lado dizendo: "Meu amigo Diego." Fui surpreendida, pois não sabia que ela tinha um amigo imaginário. Tentei me aproximar dela e disse: "Olá, Diego, sou uma nova amiga de Jasmine. Não sou uma pessoa má. Podemos ser amigos?" Nesse momento, a televisão desligou sozinha e a mesa se moveu. Fiquei assustada, mas a criança não disse uma palavra. Eu perguntei a ela novamente com quem estava falando e ela respondeu: "Diego diz que você deve ir embora. Ele não quer ser seu amigo." Em seguida, ela voltou para o quarto. Fiquei tão chocada que não soube como reagir. Liguei para meu amigo da escola para contar o que estava acontecendo e ele disse que também não tinha ideia de que a criança tinha um amigo imaginário. Mas pediu para não me deixar influenciar, já que muitas crianças tinham amigos imaginários. A noite chegou e pedi à criança que fosse tomar banho para dormir. Ela obedeceu, a coloquei na cama e apaguei a luz. Fui para o quarto de hóspedes ao lado, mas ouvi a criança rindo e conversando novamente. Tentei tampar os ouvidos com o travesseiro, pois a situação estava me assustando muito. Por volta das 2 da manhã, senti alguém puxando meu cabelo e acordei assustada. Liguei a luz e não havia ninguém no quarto. Corri para o quarto de Jasmine, mas ela estava dormindo.
Sabia que não poderia ter sido ela, pois a teria visto quando acordei e ouvido seus passos quando voltou para o quarto. Estava nervosa e voltei para meu quarto, onde tentei dormir novamente, mas estava com muito medo. Apenas deitada com os olhos fechados, algo puxou minha coberta. Gritei e corri para fora do quarto. Quando cheguei à sala, vi a criança sentada no sofá com a televisão ligada, olhando fixamente para a tela que estava apenas estática. Eu estava apavorada e perguntei o que ela estava fazendo ali. Ela não respondeu e continuou olhando para a televisão. Fiquei brava e desliguei a televisão. Pedi que ela fosse imediatamente dormir. Foi quando a criança olhou para mim com raiva e disse: "Ligue de novo." Respondi que não era hora de assistir televisão, mas ela começou a respirar pesadamente e ficou muito brava. Ela olhou para mim com olhos furiosos e a televisão se ligou sozinha. Eu não sabia como isso era possível, já que eu estava com o controle remoto na mão. A criança virou a cabeça para a televisão, que exibia apenas uma tela em branco. Eu queria desesperadamente sair de lá, ligar para minha mãe para que ela viesse me buscar e me livrar daquele lugar, mas por razões óbvias não podia fazer isso. Tranquei-me no banheiro e liguei para os pais da criança, que demoraram a atender. Quase 4 da manhã e eles estavam dormindo profundamente. Finalmente o pai atendeu o telefone com voz sonolenta e perguntou se havia algum problema. Eu não conseguia conter as lágrimas e comecei a contar tudo o que havia acontecido. Expliquei que não podia mais ficar lá e estava com muito medo. O pai ficou chocado e pediu desculpas, pedindo que eu não saísse até que eles chegassem. Esperei ansiosamente no banheiro, ouvindo risos e barulhos estranhos do lado de fora. Parecia que a criança estava se divertindo à minha custa. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, os pais chegaram. O pai me acompanhou até a porta e se desculpou novamente. A mãe estava lá, olhando para mim com preocupação. Enquanto eu saía da casa, olhei para a criança, que me lançou um olhar furioso por tê-la denunciado. Antes de partir, perguntei ao pai se isso já havia acontecido antes. Ele suspirou e admitiu que sim. Que sempre era a mesma história e que nenhuma babá durava mais de um dia cuidando de sua filha. Eles haviam tentado terapia psicológica, mas não conseguiram entender o que estava acontecendo com ela. Eu sugeri que talvez eles devessem procurar ajuda em uma igreja, pois, com base na minha experiência, parecia que havia um espírito habitando a casa e que era amigo da criança. O pai agradeceu pelo conselho e eu parti. Nunca soube o que aconteceu com aquela criança, pois meu amigo não tinha muito contato com seus tios. E eu nunca mais quis trabalhar como babá desde então. Até hoje tenho traumas daquela experiência. Boa noite a todos, meu nome é Mariana. E vou contar minha história de quando trabalhava como babá. Eu costumava cuidar de crianças alguns dias por semana, e ao longo do tempo as pessoas foram me recomendando para famílias com crianças pequenas. Acabei conquistando vários clientes. Um dia, uma senhora para quem eu já trabalhava há algum tempo cuidando de seus filhos, me disse que uma amiga dela precisava de uma babá para cuidar de seu filho por um dia. Claro, aceitei com prazer e fui trabalhar no dia marcado. Cheguei à casa e a senhora me apresentou ao seu filho. Ela me disse que o menino era muito tranquilo e não me daria problemas. Ela me deu as instruções sobre os horários em que o garoto fazia suas tarefas, assistia televisão e ia para a cama. Ela e o marido iriam a um casamento e só retornariam tarde de madrugada. Depois de dar todas as instruções, os pais saíram, deixando apenas o menino, seu cachorro e eu em casa. Tudo correu normalmente até a hora de dormir. O menino foi para sua cama e eu fiquei na sala lendo um pouco, já que ainda não estava com sono.
De repente, o cachorro começou a latir muito agitado. Ele tinha sua cama na sala, mas naquele momento se aproximou do quarto do menino latindo desesperadamente, mas sem ousar entrar. Havia algo lá dentro que o assustava. Fui imediatamente ao quarto do menino preocupada. Bati na porta 2 vezes, mas o menino não respondeu. Então ouvi uma voz masculina de um homem mais velho vindo de dentro do quarto. O cachorro não parava de latir. Abri a porta e vi o menino de costas, sentado na beira da cama, falando coisas sem sentido. Mas o que realmente me deixou petrificada foi que não era a voz dele. Era a voz de um homem adulto com um tom muito grave. Me aproximei um pouco para ter certeza do que meus olhos estavam vendo e fiquei de frente para o menino. Ele continuava falando com aquela voz de adulto. Gritei seu nome e pedi para que reagisse, mas ele continuava falando até que me olhou e parou de falar. Então ele se levantou da cama, estendeu o braço em minha direção como se quisesse tocar em mim e começou a caminhar na minha direção, falando novamente com aquela voz adulta. Saí correndo do quarto e liguei para os pais, mas eles não atendiam. O cachorro se escondeu embaixo do sofá da sala, uivando de medo. Em seguida, o menino saiu do quarto chorando, agora com sua própria voz. Me aproximei dele e perguntei se estava bem. Ele me contou que isso já tinha acontecido antes e estava com muito medo. Ele me disse que era seu avô e que não conseguia controlar isso. Eu estava muito assustada. Finalmente o pai atendeu a ligação e eu contei o que estava acontecendo. Eles vieram imediatamente para casa, abraçaram o filho e me pediram desculpas por tudo. Os pais confirmaram o que o menino me disse. A mãe me contou que seu sogro, nos últimos anos de sua vida, tinha um relacionamento com uma mulher que todos sabiam que era uma bruxa. Eles acreditavam que a morte dele tinha sido causada por ela e que ele não havia partido em paz. Mas não sabiam por que ele escolheu se manifestar através do seu filho. Completamente impressionada com a situação, me despedi da família e disse que não contaria nada a ninguém. Depois disso, nunca mais soube dessa família e, sinceramente, não quis saber. Espero que ninguém nunca passe por algo assim, pois se eu estava com muito medo, não consigo imaginar o que o pobre menino estava sentindo. Olá a todos os ouvintes do Mundo do Terror. Meu nome é Evelyn. Minha história começa quando uma amiga da minha mãe pediu um favor: cuidar de seu bebê de 1 ano por uma noite. Ela e o marido tinham uma festa do trabalho dele e só voltariam de madrugada. Eles prometeram pagar muito bem, então é claro que aceitei. Cheguei à casa deles e tudo estava bem. Eu nunca havia cuidado de um bebê tão pequeno. Então a mãe me deu as instruções necessárias para o trabalho. O bebê estava dormindo naquele momento, eram por volta das 8 da noite. Ela me explicou que eu poderia ficar na sala assistindo TV e que havia um monitor de vídeo para que eu pudesse ver o bebê sem precisar ir no quarto dele o tempo todo, para não acordá-lo. O monitor também tinha áudio. Então, se ele chorasse, eu saberia imediatamente. Os pais saíram para a festa e eu fiquei na sala com o meu computador, terminando uma tarefa da escola. Eu mantinha um olho no bebê pelo monitor de vídeo. Em um determinado momento, quando olhei para a tela novamente, vi o bebê na cama, sentado com os olhos cheios de lágrimas e pedindo para ser pego, olhando fixamente para um ponto. Fiquei surpresa e impressionada, mas continuei observando a tela. De repente, pude ver uma silhueta branca passando pela câmera. Nesse momento, o bebê começou a chorar, então corri para o quarto. Acendi a luz, peguei o bebê e comecei a embalá-lo para acalmá-lo, como sua mãe havia me instruído. No entanto, o bebê não parava de chorar e continuava olhando fixamente para o mesmo ponto, como se alguém estivesse lá,
alguém que eu não podia ver, mas ele sim. Eu decidi tirá-lo do quarto e levá-lo para a sala, onde tentei acalmá-lo novamente. No entanto, ele ainda continuava olhando fixamente para o mesmo ponto, pedindo para ser pego. Eu estava começando a ficar com medo e não sabia o que fazer. Eu me sentei na sala com ele e seu brinquedo, tentando acalmá-lo. No entanto, ele continuava olhando fixamente e pedindo para ser pego no ar. Eu estava assustada e não sabia o que fazer. Liguei para a mãe para contar o que estava acontecendo e disse que não conseguia acalmar o bebê. Ela me explicou que era sua avó que havia falecido 4 meses atrás. A avó costumava embalar o bebê e era a única que conseguia fazê-lo dormir. Havia cerca de 1 mês que o bebê conseguia ver a avó e queria que ela o pegasse. A mãe me disse para levá-lo de volta ao berço e que ele se acalmaria e dormiria na presença da avó. Ela me pediu para monitorar pelo vídeo para que ele não tentasse sair do berço. Com muito medo, retornei ao quarto e coloquei o bebê de volta no berço. Apaguei a luz e fui embora, mantendo o monitor ligado. Passei o tempo na sala assistindo TV com medo, sem conseguir me concentrar em nada. Finalmente, depois de 1 hora, vi que o bebê estava rindo e sentado no berço, olhando para cima. Ele pegou seu ursinho de pelúcia e o deu a alguém, mas não havia ninguém visível. Ele fez isso por algum tempo até finalmente adormecer. Eram 3 da manhã quando os pais finalmente voltaram para casa. A mãe entrou diretamente no quarto do bebê e, ao sair, disse sorrindo que sua mãe havia colocado o bebê para dormir. Eu sorri por cortesia e disse que estava indo embora. Eles me pagaram e agradeceram, mas eu estava completamente assustada. Contei tudo para minha mãe quando cheguei em casa e ela também ficou surpresa e assustada. A mãe do bebê ligou dias depois, pedindo se eu poderia cuidar do bebê novamente, mas eu nunca mais aceitei. Só espero que o que está no quarto do bebê seja realmente a avó falecida e não algo maligno que queira fazer mal àquele bebê.